A pergunta que eu faço é para o secretário e para o deputado federal. Para o secretário, o senhor falou em viaturas. Quantas viaturas são aguardadas, o que o senhor falou agora há pouco? E para o deputado federal essa possibilidade de adiamento ou de coincidência de eleições em 2022. O que é que o senhor pensa a respeito de tudo isso que está sendo tratado a nível de Congresso e TSE? Olha só, as viaturas, próxima semana, vamos estar recebendo viaturas do Fundo Estadual, que é conveniado com o Fundo Nacional, que foi liberado. Nós vamos já estar, as viaturas já estão plotando lá na fábrica, são 16 viaturas, modelo picape. E numa outra leva, já talvez para o mês de junho ou julho, se não houver interrupção na linha de produção da fábrica, nós vamos estar recebendo mais 67. E essas são provenientes de recursos de uma emenda de bancada que eu fiz gestão enquanto estava no mandato junto à nossa bancada, e nós recebemos 10 milhões de reais, que foi todo convertido para a viatura, ou seja, nós temos 67 viaturas, mais 16, e essa segunda liberação do recurso por autorização, primeiro do ministro Toffoli, depois da ministra Rosa Weber, e que foi transformado em PLN, o PLN foi aprovado, e, consequentemente, o recurso será liberado. Nós vamos estar repetindo essa ação com o efetivo, com a quantidade de 16 viaturas. Vamos fazer 2 módulos, ou seja, 32 viaturas no kit. Vem viaturas, vem fuzil, vem colete, vem miras holográficas, uma série de outras coisas que nós estamos prestes a receber em função desse projeto que nós criamos aqui no Estado, que é dentro da linha de combate à criminalidade violenta exigida pelo Ministério da Justiça. Respondendo à sua pergunta, Wesley, vem exatamente ao encontro do que eu acabei de afirmar com relação ao clima do nosso país. Nosso país, no momento, na minha opinião, ele não tem um clima político, partidário, para que você faça organizações de uma campanha, enquanto a população está desorientada, enquanto a população está vendo e vivendo apenas o momento do tal Covid. E assim, nós, enquanto autoridade, devemos observar isso. Eu tenho feito essa observação com relação ao que o ministro Barroso, presidente que assumiu o TSE, tem dito, de que o objetivo dele é fazer com que a eleição seja realizada, que vá até 8 da noite, que seja em 2 dias, que aumente os recursos, e com isso a gente entende que é muito pelo contrário. Nós precisamos entender que o momento é de economia, o momento é de nós termos aqui possibilidades, talvez até, desse recurso ser empregado no Covid, e essa eleição ser repensada para dezembro. Eu acho que é o mais prudente. Nós não podemos ficar nessa indecisão e as datas passando, porque qual o argumento que o ministro usa para não prorrogar os mandatos? O princípio da democracia está sendo ferido. E para que mais princípio da democracia ferido quando se projeta uma eleição sem povo? Faz sentido nós termos uma eleição municipal sem povo, sem o candidato ir lá ao bairro, ir lá à vila, visitar e ver o problema e indicar quais são as suas propostas? Concordo que o Magalhães estava falando com relação às mudanças da nossa sociedade, que vão, com toda certeza, mudar com relação aos costumes, a algumas situações, utilizando da tecnologia, mas aquele contato de povo não pode deixar. O candidato que se propor a governar Teresina, por exemplo, ele tem que ser aquele que está disposto a ir às ruas, aquele que, na campanha, após a campanha, ele vá para a rua, para ver a situação das pessoas. Isso eu tenho visto pelo fato de andar aí, hoje mesmo, ontem, eu fiz várias ondas e vejo essa necessidade. Então, pelo que nós estamos no momento, não contempla jamais a situação atual. Mas eu acredito até que essa eleição vai para ser em dezembro. O senhor continua preso à ideia de que poderá concorrer com chance à Prefeitura de Teresina? Eu continuo solto, Magalhães, nessa ideia. Muito livre e muito à vontade, e eu afirmo para você que eu nunca me senti tão preparado e tão pronto para essa nova missão de concorrer
de vencer e de administrar Teresina. Eu acredito bastante que todo esse processo de uma administração focada, baseada em dificuldades enormes, mas otimizando os poucos recursos, ou otimizando todas as nossas estratégias, fez com que o teresinense, o piauiense observasse que um bom gestor, alguém que escuta as pessoas, a exemplo do nosso Plano Estadual de Segurança Pública, ele consegue resolver os principais problemas. E é o que nós vamos enfrentar, principalmente após essa pandemia. Quem assumir Prefeitura de Teresina, ele pode ter na mente e na certeza de que ele vai ter problemas. E qual a solução para esses problemas? Ouvir as pessoas, mostrar a realidade, dessa realidade estabelecer-se as prioridades. O que nós precisamos nesse momento é estabelecer as prioridades para que o nosso município consiga ultrapassar esses dias que prometem ser de dificuldades para o município de Teresina. Quando o senhor se desincompatibiliza da secretaria e começa o trabalho e a pré-candidatura, secretário Fábio? Veja só, João, eu por força da lei, e aí eu faço uma observação, que na minha opinião há uma possibilidade, há uma necessidade de nós continuarmos focados no problema segurança pública, no caso da minha responsabilidade, e as demais partes. A gente que está à frente desse problema, que já tem todo um cotidiano com relação a isso, entende que há essa necessidade. Mas nada mudou com relação ao quadro eleitoral. Infelizmente, há uma indecisão em torno da data da eleição, mas não há uma certeza dessa nova data ou da realização da própria eleição no período de outubro. Nós somos obrigados, por essa força de lei, nos afastarmos, e na quarta-feira eu estarei me afastando da Secretaria de Segurança Pública para continuar esse trabalho voltado para a questão do Covid. Eu vejo que o momento para a sociedade brasileira não é que nós iniciarmos aqui um processo político propriamente dito, pelas circunstâncias que nós temos atualmente no nosso país. O senhor falou aí em povo, em se encontrar com as comunidades. Os analistas políticos gostam de falar em cenário político, né? Vamos fazer a leitura do cenário. Então eu vou desenhar aqui um cenário. Fábio Abreu concorre à Prefeitura de Teresina e vence. No outro dia, o jornalista Francisco Magalhães fará uma pergunta para ele. Prefeito Fábio Abreu, qual será a sua primeira medida na área de segurança pública na capital dos piauienses? Qual seria? Olha só, Magalhães, é dessa conversa com o povo que, além de você mostrar as suas propostas, você vai extrair desse povo as necessidades. Eu falei anteriormente que nós temos que ter prioridades. Se, pelo que nós conversarmos com o povo de Teresina, ele entender que a prioridade número 1 dele é segurança pública, nós vamos estar focando a nossa gestão nesse momento. Mas eu entendo, pelo que eu tenho acompanhado da população do nosso município, a prioridade número 1 não é segurança pública. Então, é desse colher de uma campanha que você vai se organizar para exercer a sua gestão com essas prioridades. Então, do que o povo me disser, através dessas auscultas, né, diria assim, é que nós vamos estar pautando essa administração.